Olá, bem-vindos a mais um RIP Conecta. Já abordamos muito conteúdo dentro de nossa trilha de tecnologia e inovação. Muitas ferramentas e dicas foram apresentadas como atalho, economizando tempo e dinheiro para que você consiga focar nas estratégias de crescimento do seu negócio. E como trabalhar esse crescimento? Focando na satisfação de seu cliente, adicionando mais valor nessa relação e assim garantindo resultados duradouros e, consequentemente, aumento no seu lucro. E pensando em possíveis estratégias, pergunto: você já criou anúncios no Facebook ou no Instagram? Como que eles podem trazer mais negócios pensando no seu nicho? Quando falamos em números, o Facebook conta com cerca de 130 milhões de contas ativas no Brasil. Pensando no Instagram, o Brasil é o terceiro país no ranking de usuários no mundo, com aproximadamente 80 milhões de pessoas conectadas, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Índia. Assim, para falar sobre esse assunto, estamos com Thiago Akira. Thiago é publicitário, formado na UCDB com MBA em Marketing pela FGV do Rio de Janeiro. Atua como consultor de marketing digital, além de ser professor de pós-graduação e palestrante. Ele também possui uma produtora de vídeo, uma empresa de tecnologia em realidade virtual e aumentada, todas com foco no turismo. Vamos conferir? Então, obrigada, Thiago, por aceitar participar desse nosso projeto e trazer conteúdo e reflexões em torno do nosso assunto de hoje. Obrigado, Mayra, porque acho que também é uma oportunidade aí para a gente compartilhar conhecimento, né? Eu trabalho com o mercado, então eu tenho que ter um mercado saudável, funcionando. Então, quanto mais eu conseguir alinhar, né, trazer aí um conhecimento para todo mundo ter um ponto de partida saudável, né? E aí acho que essa contribuição de projetos como o que vocês estão trazendo aqui, acho que contribui demais. Então, pode contar comigo sempre que precisar. Legal, obrigada. Então, eu já vou iniciar na nossa primeira pergunta. Então, Vamos vamos lá. lá. Thiago, para quem nunca anunciou nas mídias sociais, por que você diria que é uma ferramenta que pode trazer resultados quando bem executada? Certo. O marketing digital, na verdade, a gente tem que desmistificar muita coisa que, do jeito que ele foi inserido em vários segmentos, não só no turismo, né, ele traz como se fosse algo, a ferramenta salvadora de muitas estratégias, né? E muita gente pensa no marketing como só aquele ponto ali no final. Ah, deixei toda a casa arrumada, agora eu vou para o marketing. Não, o marketing ele vai desde o início, ele está participando ali na sua definição de cenários, né? Entender o cenário que você está entrando, os públicos que você atende, o marketing, né, Maria, ele é direcionado para pessoas e não para produtos e serviços, não é como que eu vou divulgar meu produto e serviço, é como que eu vou atender muito bem, com excelência e fazer uma entrega. Isso só é bem alinhado quando você tem um público bem definido. Então, já aconteceu muito de situações de clientes de consultoria achando que estava tudo certinho. A gente tem que rever toda a estrutura de estratégia dela focada num público que não é realmente o público dela. Então, a primeira coisa que tem que entender é o marketing ele é muito mais além do que publicidade, ele é muito mais além do que redes sociais apenas. Então, quando a gente começa a entender que tudo está ligado, tudo está conectado, a gente começa a entender muito melhor. E aí o marketing digital, ele precisa funcionar muito bem, e aí eu acho que a grande maioria de pequenas empresas, né, que teria mais ou menos esse formato, que não tem uma estrutura muito bem direcionada, tipo a área de marketing, a área de RH, área de vendas, não tem isso muito bem determinado, ele acaba concentrando, às vezes, ou no dono do negócio, ou numa gerência que tem alguma limitação, que ele ainda tem outras funções ali dentro. Então, o marketing digital, às vezes, né, a pessoa pensa que não funciona ou não vai para frente, mas é porque acaba engessando, concentrando muitas atividades numa pessoa só, que não é o core dela, ela não entende muito bem daquilo, e ela acaba apagando o incêndio, né? E aí o marketing não flui. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, a dificuldade de implementar isso, que às vezes acaba emperrando na estrutura que você tem, né? Essa limitação de achar que é só publicidade, não, que ele é muito mais do que isso. Então é importante quem for ali dentro incumbido dessa responsabilidade de tocar o marketing digital, de cuidar dessa área, que ele tenha um mínimo de entendimento, não precisa ser um expert em marketing digital, mas entender estrategicamente as possibilidades que tem ali dentro. Eu estou no Instagram, o que o Instagram me abre de portas e de oportunidades de negócios e como eu posso explorar isso? Ah, estou no Facebook? Ah, vou usar o e-mail, vou usar a minha base de clientes, porque também é aquela coisa, né, Mayra? O pessoal acha que o marketing digital é só para atrair novos clientes, novos seguidores, e às vezes você utiliza ele muito bem com a sua própria base, né? A sua base de clientes que você já tem, a recorrência que é interessante trabalhar, ainda mais em hotelaria ou qualquer outro segmento de turismo, a gente sabe que nessa retomada,
vai ter muita gente consumindo lugares que eles, novamente, que ele sentiu seguro, ou que foi indicado muito bem por alguém, né? Então, o marketing digital para pós-venda, que também é um recurso excelente e incrível, às vezes é muito subaproveitado. E a gente sabe que nessa pandemia, né, na retomada, muita gente vai ver os amigos viajando e vai perguntar: onde você ficou? O que você fez? Fala para mim a sua experiência. E isso fica muito mais forte se a gente faz esse trabalho de pós-venda, né, mais ativo. Então, eu digo assim, que marketing digital, o primeiro passo que a gente tem que dar é tirar essa imagem que ele é muito simples ou muito só pontual para isso, e ele engloba muito mais possibilidades, oportunidades que às vezes a gente não está vendo. A gente tem que dar, às vezes, um passinho para trás e olhar o cenário um pouco melhor, onde o marketing está inserido ali. E aí a gente vai começando a se movimentar um pouco mais, né? Perfeito. Me chamou muita atenção realmente de onde você partiu. Ou seja, o olhar para essa persona, né? Quem é a sua persona? Que começar a ir, porque às vezes você está ali achando que está atingindo o seu público ideal, quando não está. E aí você pode até considerar que o marketing o problema está no marketing digital, que não funciona, né? E aqueles que entram já com aquele preconceito, isso daí não, o cliente não se apega a isso, isso não atinge, né? Não é o essa ferramenta não é o meu target, não atinge o meu target. Mas às vezes reconsiderar, e é o que você falou, é um olhar mais amplo, é um olhar estratégico realmente de quem está conduzindo isso, e talvez o foco, né? Porque, como você realmente falou, às vezes é o dono do negócio que olha para outras frentes, não dá tanto foco nisso, ou também não coloca tanta energia, e aí essa estratégia pode não funcionar, e o seu investimento pode não ter o retorno que você esperava, né? Então, já dando segmento, você tocou em duas mídias sociais que a gente, até lá de início, comentou, e vamos colocar foco hoje, né? Então, a gente queria saber, porque essa é uma dúvida minha também, e acredito que de muitas pessoas. O que deve ser considerado na decisão entre investir no Facebook ou no Instagram, né? Quais são as principais diferenças entre essas plataformas? Você recomendaria o foco em uma delas ou que faça a divisão de investimento entre as duas? Certo. Essa é uma pergunta bem comum, tá? Porque muita gente começou praticamente o primeiro pé, o pessoal mais antigo começou no Face, né? Então, o Facebook era algo mais prático para se utilizar, era a rede social, o formato da rede social era um pouco mais popular, né? E aí entrou o Instagram. E aí o Instagram, para quem entrou nessa segunda etapa, prefere mais o Instagram do que o Face, porque a proposta realmente de lifestyle, de experiências, né? O foco dele é muito mais interessante, sem contar o orgânico, né? Então, quando a gente coloca as duas lado a lado, a gente percebe que tem muito mais peso o Instagram em relação a orgânico, que é o sem precisar investir dinheiro, né? Que espontaneamente tem um resultado muito melhor, e o Face ele é muito mais reduzido. Só que, aí eu abro um parênteses, né? Eu tenho clientes que têm resultado com o Face muito mais do que o Instagram. E por que isso acontece para um e acontece para outro? Porque essas empresas que têm um bom resultado no Face, normalmente elas investem em anúncios. Então, quando você investe em anúncio, é certeiro, porque você está falando com aquele público que está ativo no Facebook, porque a gente tem aí mais de 130 milhões de brasileiros ativos toda semana no Facebook. Então, você tem aí uma audiência muito forte, um potencial consumidor ali ativo frequentemente, né? Contra aí menos de 100, que é do Instagram, que, lógico, vai crescendo, as pessoas vão utilizando, só que são propostas diferentes. E os pontos que eu gosto de apontar é o seguinte: no Face, a gente tem uma experiência de cliques para te levar para páginas externas muito mais comuns do que no Instagram. Tanto que no Instagram você não tem link clicável, só se você fizer um anúncio. Senão você tem que chamar ele para sua bio para clicar em algum link externo. Então, só por essa característica de eu não quero interromper a experiência de alguém. Você clicar no anúncio do Instagram, às vezes é dolorido, porque você quer continuar consumindo aquele conteúdo visual que está legal. Se você clicar e sair, você pode perder aquele feed. Então, a experiência no Face, ele é muito mais assim, sair e voltar, ela é muito mais prática, porque as pessoas já estão acostumadas com isso. Então, se você tem uma estratégia de e-commerce, uma estratégia de mandar ele para um lugar externo, às vezes, daí não é uma regra, né? Às vezes pode ser que no Face te dê um resultado melhor. Não é. Eu falo que o melhor caminho é a gente testar, né? A validação. Faz um pouquinho, faz um pouquinho outro e vê qual que dá o melhor resultado. Só que assim, se fosse para escolher entre uma e outra,
eu realmente acredito que o Instagram, ele tem esse perfil de orgânico muito melhor, que pode ser que você economize um pouco no seu alcance, aí a gente pode falar sobre isso também, que às vezes não é tanto econômico assim, mas você consegue ter uma proposta de dinâmica de conteúdo, de formatos, de possibilidades para o turismo muito mais atraentes, né, nesse ambiente do que no Face, que você compete aí. O Face, qual que é o problema do Face? Ele tem muito... A proliferação de fake news acontece ali no Face, né? A facilidade de compartilhar conteúdo inútil ou mais irrelevante, então acaba poluindo demais. Então o ambiente do Instagram ele acaba sendo um pouco mais agradável, um pouco mais positivo, um pouco mais interessante para quem quer consumir esse tipo de produto e serviço. Então, se fosse para escolher uma para dedicar mais força, nesse momento, se você tem essa dúvida, eu consideraria seguir para o Instagram e explorar ainda mais a ferramenta. Então, seria mais ou menos essa a minha dica. Mas caso você tenha um recurso a mais, eu tenho mais o tempo e braço, né? Que eu acho que a maior parte da limitação é conseguir cuidar e produzir conteúdo, né, para mais de uma rede, aí eu aconselho testar e validar, né? Eu acho que vale a pena testar, sim. Legal. Validar, eu acho que é super importante, né? Embora a gente tenha ali condições gerais que funcionem, né, por uma maioria, a especificidade do negócio demanda essa validação sempre, né? Com Legal. certeza. E uma diferença, uma dúvida também recorrente. Qual que é a diferença entre impulsionar e patrocinar? Legal. Essa dúvida é bem comum também, porque, na verdade, toda ferramenta tem esse recurso, né? Até o Tá. Google Ads, que é anúncio, ele tem uma ferramenta ali que é mais simples para você patrocinar, como se fosse um impulsionar, que você só coloca ali, ele mesmo monta os seus anúncios e já Uhum. direciona, ainda mais se você for um negócio local, ele é bem facinho. Então, toda ferramenta hoje de anúncios, existe uma ferramenta para quem é de entrada, que a gente chama, para quem nunca fez um anúncio, eu acho muito complexo, mas que ele aperta um botão, faz uma configuração simples, já está acontecendo. Existe a mais avançada, que não é tão avançada assim, se você entender a lógica dos anúncios, da estratégia, mas que ele te dá muito mais possibilidades. Então, comparando o impulsionar com o patrocinar, o impulsionar e os dois dão resultados, tá? Porque você injeta dinheiro, é muito mais resultado do que você não injetar dinheiro. Então, tem gente que prefere continuar a impulsionar, por quê? Daí tem dois caminhos. Uma é porque ele não consegue se comprometer com a ferramenta para explorar ela um pouco mais, de entender ela mais como funciona, que querendo ou não, é uma barreira, é um gargalo para muita gente. Então vai pelo mais simples, né? Então, configuração de impulsionar, você tem um direcionamento mais simples de interesses, de geolocalização, de sexo, mas é só isso. Você não consegue filtrar um pouco mais o público que você quer atingir. Já na ferramenta patrocinar, você consegue, por exemplo, mulheres de 25 a 35 que recém-noivaram no último ano, que moram em bairros nobres de São Paulo, Rio de Janeiro e outra região, e que gostam de ecoturismo ou que despertou interesse em algum momento sobre alguns destinos internacionais, lá Maldivas ou qualquer outro destino. Então você consegue ter esse refinamento de entrega daquele conteúdo com muito mais qualidade. E a diferença do impulsionar é que você só consegue criar o que está na sua timeline. Você não consegue criar um anúncio exclusivo. Por exemplo, você quer falar com esse casal recém-noivado e surpreender ele falando, ó, tá na hora de pensar no destino para sua lua de mel. Que tal considerar tal lugar? Você consegue dar um direcionamento de alta qualidade para quem você está direcionando o anúncio, e não reaproveitar um post que está na sua timeline e direcionar para um público de interesse específico. Então mas lógico, impulsionar funciona bem, mas se você pegar a mesma configuração que você fez simples, um impulsionar e jogar para o patrocinar, que é o gerenciador de anúncios, às vezes você economiza 10 vezes mais pela característica que tem a configuração do seu anúncio para chegar para quem você quer chegar, no formato melhor, nas interações melhores, né? Então você tem resultados e objetivos muito melhores quando você vai para o gerenciador de negócio e gerenciador de anúncios, né? Mas se você tem uma dificuldade de, Thiago, nunca vou avançar mais do que isso, porque eu não consigo aprender mais do que isso, não tem ninguém na minha equipe, eu não consigo sair desse ponto, continua no impulsionar. Porque impulsionar ainda otimiza o alcance do seu conteúdo para pelo menos um público que tenha um perfil, né, mais próximo do ideal que você gostaria de trabalhar. Então é isso que eu falo. Se você não consegue avançar mais do que isso, continue a impulsionar, dá resultado. Por mais que o pessoal fale que você está perdendo dinheiro com impulsionar, não faça isso, que é loucura.
é melhor do que não fazer nada, né? Então, mas se você conseguir dar um passo a mais, se você conseguir ter essa noção estratégica, até contratar, né, subcontratar o serviço de alguma empresa, de uma agência ou freelancer, eu recomendo muito aí você já subir esse degrau, que você vai encontrar pessoas com muito mais qualidade e potencial de compra do que só o impulsionar costuma te trazer. Perfeito, legal, legal. E aí você já falou um pouquinho, né, do orgânico. A gente tem uma pergunta que também vai de encontro a isso. Como que funciona o famoso algoritmo, né, do Facebook, do Instagram, e como que isso afeta no crescimento e na exposição orgânica? Aí eu tenho uma segunda pergunta para complementar. Há algum dado que indique qual é a porcentagem dos meus seguidores que recebe meu conteúdo organicamente? Legal. Bom, vamos lá então, o algoritmo, tá? Por que que cada vez mais a gente está investindo em anúncio, né? Porque para alcançar as pessoas certas. Porque o orgânico, cada vez mais, são duas empresas, né? Do mesmo dono, né? Do tio Mark, mas que precisa gerar dinheiro, precisa gerar receita. E aí os anúncios é que acaba gerando para poder ter essa máquina incrível, que é, imagina hospedar tantas fotos e vídeos, compartilhar, ter toda essa interação e manter estável, né? Então, para essa característica, precisa de investimento. E aí ele retira esse recurso de anúncios. Então, ele limita a sua entrega. Lembrando que rede social é uma rede para pessoas se relacionarem. Então, por isso que até um tempo atrás, acho que isso não é tanto hoje, mas as pessoas preferiam ter um perfil de empresa do que uma página de empresa, porque a entrega é muito melhor. Mas é porque a característica da rede social o algoritmo vai entregar para pessoas se conversarem com pessoas, e empresas pode chegar para alguém escolher, para alguém que escolheu ser alcançada por ela, né? Mas vai dar prioridade para pessoas. Mas daí tem toda a limitação, né? Você não consegue transformar aquilo num negócio, não consegue criar anúncio, você não consegue ter realmente uma experiência muito melhor de entrega, porque você tem uma limitação de ser um perfil. Então, quando a gente sobe na escada, a gente tem que ir para uma página, não tem para onde ir, para um perfil comercial, não tem para onde correr. E aí, por esse caminho, né, a gente fica refém do algoritmo. Daí o algoritmo, como que ele funciona? Só para você ter ideia. Se você é um usuário do Facebook e consome muitos vídeos, a tendência é o Face te entregar mais vídeos. Então você vai perceber que quem assiste muito vídeo, vê um vídeo atrás do outro, daí você tem aquela experiência contínua de assistir vídeo. Ah, é foto? Você interage mais com fotos, vai aparecer mais fotos na sua timeline. Então, porque se a rede social não te entrega o que você gosta, você sai dela. Então, o algoritmo funciona para entregar sempre aquilo que você mais interage. Então, se você tem um público que ele é muito diversificado, que gosta de foto, uns gostam de vídeo, outros gostam de texto, né? Ou gostam de clicar e ir para algum outro link, então a rede ele sempre vai tentar entregar o seu conteúdo para aqueles que têm mais afinidade. Por isso que às vezes tem conteúdos de alguma empresa que você segue que chega para você e outros não, da mesma empresa. Porque às vezes o seu tipo de conteúdo que você mais interage é o que vai chegar na sua timeline, né? O que vai aparecer para você. Então, por essas características, às vezes, por mais que você tenha lá 10 mil, 1 milhão de seguidores, a sua entrega é muito limitada. E aí você perguntou de números, né? Esses números, na verdade, o algoritmo, tanto do Google quanto das redes sociais, toda hora eles são reajustados para evitar o pessoal que tenta se aproveitar dessas brechas, né, para entender, agora eu vou fazer mais isso que vai me dar um melhor alcance orgânico. Mas a entrega cada vez mais a tendência é reduzir, né? Então vai reduzindo, alguns falam que é entre 1% e 5% de entrega para sua base. Então imagina, alguém que vai viver de uma base, sei lá, de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, que vai ter uma entrega aí de 1 a 5%, e acreditar que aquele post que você fez sobre uma lua de mel ou sobre uma experiência a dois, e que vai chegar para quem é essa característica de ser a dois, né, que vai gostar disso, a chance vai reduzindo ainda mais. E ainda mais se você comprar seguidores, se você usar hashtags que atrai gente que não tem nada a ver com o seu público, você está contaminando e entregando muito menos ainda. Você está diluindo o seu conteúdo para pessoas que nunca vão comprar de você. Então, por isso que cada vez mais o algoritmo, ele é interessante só para quem é usuário. Para quem é empresa e quer fazer negócios, você depender dele, às vezes é muito arriscado você querer sustentar. Tem gente que vende, tá? Com orgânico tem, tipo o pessoal lá que eu conheço do Hotel Urbano, né, do Urb,
tem um orgânico muito forte, só que também tem milhões, né, de seguidores, aí você consegue pegar de 1 a 5% de milhões, você consegue chegar em um pouco a mais, né? Mas aí os anúncios, eles não param também, não é só porque o orgânico deles é muito bom que eles não anunciam demais. Então, a melhor estratégia hoje, para não depender só do algoritmo, é realmente criar anúncio. E existe algoritmo do anúncio também, porque se você faz um anúncio com o objetivo de tráfego, né, que a gente fala, para clicar, para ir para um link, a nossa entrega, a entrega do Face, do Instagram, é para pessoas que normalmente costumam clicar e sair da tela. Ele entrega também para quem não clica? Entrega, mas ele vai entregar com muito mais densidade para quem clica. O seu anúncio de vídeo, ele vai entregar para mais pessoas que costumam assistir vídeos, para também para a empresa sentir que a rede, quando você investe dinheiro, dá um retorno positivo. Então, contrapartida, o algoritmo tem que funcionar também para quem investe dinheiro. Então, por isso que hoje, se você quer fazer negócio, né, quer ter essa oportunidade, tem que conciliar um pouquinho de orgânico e um pouquinho de pago, senão você não sai do lugar. É verdade, ainda mais quando a gente considera que essa porcentagem do orgânico, né, é assustador, porque às vezes você está ali, você trabalha tanto dentro de um determinado conteúdo, capricha e coloca ali na sua timeline, posta e tem pouco resultado, né? Não é, você fala, poxa, onde que eu estou errando? Né? Onde é que tá? Será que meu conteúdo é no conteúdo? E aí você vai e reforça isso, faz um melhor, mas realmente no orgânico ficar ali, talvez o alcance seja muito limitado. E aí o problema esteja ali, né, Thiago? Legal, legal. A gente lá no começo falou, então, da questão do seu público ideal, da sua persona, né? Então, a minha pergunta tem a ver com isso, tá pronto. Uhum. Quais são, ao seu olhar, Thiago, os principais insights para se trabalhar bem na segmentação do seu público com foco no seu objetivo? Por que é importante definir sua persona aqui? Certo. Eu sempre falo que a gente tem que entender o que é persona e público antes de começar a desenhar. Então, a gente tem, eu gosto de criar eu tenho até um gráfico na minha timeline, né, nos meus posts, que explica um pouquinho isso. Às vezes as pessoas estão criando uma base de seguidores, né, ou fãs, né, como eles chamam, mas às vezes eles não têm uma característica de potencial consumidor. Às vezes tem até robôs, tem empresas, tem curiosos, tem pessoas que até desejam consumir um produto seu, mas nunca vão comprar ou nunca vão querer consumir. E aí também tem quem quer consumir, mas ele fica ali, né, tímidozinho, menor quantidade, a tendência sempre é ter menos clientes realmente potenciais, e pela característica de crescimento de base, que a maioria das pessoas tem aquela métrica da vaidade, que acha que tem que ter muito seguidor para mostrar que é uma boa empresa, né? Então, eles tentam inflar isso e às vezes acaba atraindo, usando hashtags, seguindo perfis, usando automações, que às vezes você acaba não tendo aí você acaba tendo uma audiência, igual uma TV. Você tem uma audiência, mas você não tem potenciais clientes consumidores ou fidelização ou algum interesse maior do que simplesmente ter caído ali na sua rede, ter descoberto, né, você na fila do pão, né, mas que você pode ser que nunca vá comprar de você. Então, quando a gente entende que público, daí eu coloco, a nossa estratégia de público, o público ele é um pouco mais amplo, porque dentro daquele público eu tenho pessoas que têm interesses, características, por exemplo, um público de 25 a 45 anos de idade, não posso chamar isso de uma persona, porque uma mulher de 25 para uma mulher de 45 tem desejos, medos, objeções diferentes. Então, se eu quiser fazer uma comunicação para acertar um público de 25 a 45, eu posso errar muito. Mas eu posso acertar também. Só que você tem que entender que quando você faz uma estratégia de público, você deixa ele um pouco mais amplo. A persona, ela surge para a gente dar uma característica mais próxima do seu cliente ideal, que nem sempre, quase sempre acaba sendo o dominante, né? Então, eu falo que se você criar mais ou menos umas 3, 4 personas, você tem mais ou menos aí de 80% a 85% de quem é o seu consumidor. A variável, normalmente, ela não muda mais do que 4 variáveis de tipos de pessoas. Daí, qualquer outra coisa que variar disso vai ser um volume menor, mas que você pode aí dosar a sua estratégia, né? Se quiser direcionar uma comunicação, porque às vezes tem público que você tem menor, mas tem um ticket melhor. Então, a estratégia não pode simplesmente seguir para quem você tem mais volume. Você tem que ter uma estratégia também aí de um pouco mais de inteligência para poder saber qual que é o melhor público para você trabalhar. A internet possibilita isso. Então, quando a gente desenha uma persona, eu gosto muito de dar nome. Então, por exemplo, desenho lá a Ana. A Ana tem tal idade,
ela tem tal profissão, ela gosta daquilo, quando ela acorda ela pensa nisso, quando ela vai dormir ela tem medo daquilo, quando ela pensa em viajar, o que que ela considera, o que que é importante para a Ana antes de viajar, que informação é importante, o que que as pessoas em volta dela falam sobre viajar para tal destino, ou falam sobre gastar dinheiro com viagens, o que que ela fala para essas pessoas. Então, quando a gente entende muito bem isso, não quer dizer que você vá criar uma estratégia sempre focada na Ana. Mas quando você for escrever um conteúdo e falando para a Ana, você vai falar para aí uma boa parcela do seu público que é meio que parecido com a Ana e pode se envolver com aquele conteúdo, entender valor, né, quebrar uma objeção, atender um desejo, então mostrar benefícios que criam valor para aquilo. Então a persona, eu uso a estratégia ela muito mais para produção de conteúdo, para criação de campanhas, né, campanhas assim de produto e serviço mesmo. O que a Ana gostaria de comprar? Como que eu facilito o argumento de vendas para esse produto ou para esse serviço para a Ana? E aí, lógico, que muitos vão perceber mais valor, outros menos valor dentro de um público, mas a comunicação ela fica muito mais assertiva. Então, mais ou menos essa estratégia que eu gosto de trabalhar com a persona, ela é mais um suporte para você saber que tipo de conteúdo você vai produzir, para que caminho você vai seguir dessa jornada que a Ana está, em que momento que ela está. Então, ela te dá clareza. E quando a gente não tem essa clareza, a gente acaba apagando incêndio, produzindo algum conteúdo que a gente acha que alguém vai gostar. Porque agora eu vi numa rede social que fulano falou isso, acho que isso é legal. Você vai sempre tendo uns recursos meio que de apagar incêndio. E isso não constrói valor para a Ana. Porque a Ana, quando você engatou com ela, você acaba desconectando com ela quando você traz algo que não tem nada a ver com a Ana. Tá? Então, acho que é um pouquinho mais ou menos essa estratégia. Estratégias também legais, assertivas, para anúncios direcionados. Então, se a Ana não faz parte, não é tão dominante dentro da minha audiência, dentro do meu público, eu vou fazer uma mídia direcionada para as Anas que eu gostaria de conversar com elas. E eu vou falar praticamente nesse anúncio, que não vai estar na minha timeline, mas vai estar no anúncio, ou no dark post, que a gente chama, que é um post que não está na timeline, eu vou conversar com a Ana, porque eu sei o que ela quer. A foto que eu vou colocar é praticamente a Ana com a filha dela, se ela for um perfil de viajante com crianças pequenas. Então, eu consigo retratar muito melhor e falar com mais assertividade. Então, acho que é uma combinação poderosa que vale muito a gente sempre dosar e testar. Eu falo que a gente está no momento, né, que as pessoas estão mudando os hábitos de consumo. São as mesmas pessoas consumindo de forma diferente. Então, assim como essas pessoas mudam, as nossas personas também mudam. Não só pela pandemia, a faixa etária, tipo, a Ana não vai ter sempre 25 anos de idade. Será que eu quero continuar atendendo a Ana quando ela tiver 35, 45? Então, a gente tem que ir evoluindo as nossas personas. Eu sempre coloco versão 1, versão 1.2, versão 1.5, para sempre dar uma atualizada na Ana, porque as tendências mudam, as fases da vida mudam. Se ela for promovida no trabalho, se eu começo a perceber que eu tenho um público um pouco mais uma escolaridade mais alta, ou um perfil de profissão diferenciada. Então, a gente tem que começar a conectar. Normalmente, as redes sociais, elas acabam morrendo quando elas não entendem que aquele público que começou no início, ela está mudando. Então, redes que morreram, como o Orkut, até o MSN, né? O MSN não, ele tinha uma outra rede social lá de pessoal que gostava muito de música e tal. Elas morreram por quê? Porque essas pessoas que adotaram a rede social naquele momento, elas cresceram e a rede não acompanhou. Então começou a abandonar. E as novas pessoas que entravam não tinha nada a ver com aquela característica daquela pessoa do passado. Então, por isso que o Facebook às vezes parece que vai morrer, porque o ritmo dela, ela ainda está muito amarrada em uma personalidade de quem era dominante antes. E as pessoas estão mudando, migrando para TikTok, migrando para Instagram. E aí, por isso que o Instagram solta aquele Reels, solta outra ferramenta, para sempre tentar não perder essas mudanças de público. Então, se essas grandes empresas já funcionam dessa maneira, não é diferente para a pequena e média empresa se comportar dessa maneira também, né? Maravilhoso. Eu acho que desse nosso conteúdo, se essa nossa audiência puder focar em uma das dicas ali, eu acho que a primeira é essa realmente, porque eu vejo também uma tendência de quem está preparando e produzindo esses conteúdos de olhar muito para si. Então, ele traz o seu olhar, o que eu gostaria de ver, então eu acho que eu vou produzir baseado nisso, e esquece um pouco com quem ele está conversando.
né? Essa diferença que você trouxe também de público e a persona, dar nome a ela, descrever, é um exercício importantíssimo. E eu tenho certeza que muitas das empresas aqui nos escutando hoje ainda não fizeram. Então, comecem por aí, né? Independente de você vai começar o anúncio amanhã ou depois, eu acho que isso é essencial para você olhar para o seu negócio e também definir com quem é seu cliente potencial, quem aí é o seu target, né? A partir disso. Thiago, muito legal. E eu vou trazer um pouquinho de uma coisa que você tocou, que é a coisa da vaidade, né? Então, realmente, essa ideia de quanto mais seguidores eu tiver, melhor, né? Então, assim, mais a compra de seguidores. Vamos falar um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa está fazendo algo que acredite que vai trazer mais resultado e pode ser um tiro no pé, né? Então, assim, por que é importante atualmente manter uma base limpa de seguidores? Ou seja, seguidores que estejam mais próximos, então, dessa sua pessoa. Ótimo. Uma preocupação que a gente tem que ter, principalmente para quem trabalha o orgânico, tá? Para quem investe em anúncios, não é uma dor tão grande, porque ele já está acostumado a sempre falar com quem tem que falar. E você pode perceber, você como usuária, como de rede social, né? Você às vezes interage com publicações que são patrocinadas, mas não curte aquela empresa e nem vai curtir. Eu não quero escolher seguir aquela empresa, mas eu gostei do conteúdo dela. Eu vou interagir, posso até ir no inbox, pedir um orçamento ou falar com ela, mas eu não quero seguir ela, eu quero seguir o que eu quero. Então, quando você tenta só amarrar as pessoas a seguir o seu perfil, pode ser que você esteja atraindo pessoas que não tenham qualidade. Você está deixando de falar com pessoas que não te seguem, que às vezes têm muito mais potencial de compra do que quem já te segue. Então, a gente tem que ter essa clareza. Então, para quem investe em anúncios, não é uma dor tão grande. Para quem depende do orgânico, você tem que aí cuidar muito bem da sua base, né? E cuidar o que é? Evitar as automações que aquele segue, aquelas ferramentinhas que seguem, vários perfis que seguem, vai lá, pessoas que seguem o Ibis, boto lá para seguir todo mundo, que eu peguei uma rede aqui que pode ter muitos seguidores. Segue todo mundo, para essas pessoas descobrirem você e te seguir de volta. Pode ser que nessa estratégia, o que acontece? Existem outras ferramentas, né, que outras pessoas também estão fazendo automação, não é só você no mundo, que vai seguir pessoas que também seguem o Ibis, ou que, né, ou que tem alguma interação com o Ibis. Então, você vai começar também a atrair pessoas, muitas, né, se você segue uma empresa também que usa esses recursos, você vai começar a atrair também outras pessoas que não compram, mas que só seguem de volta. E aí você começa a construir uma base de robôs ou de empresas. Você pode perceber, se você tiver muitas empresas te seguindo, se não for empresa, lógico, de corporativo, ou que tem algum perfil de consumo, mas empresas, sei lá, padarias, algumas empresas nada a ver que começam a seguir, provavelmente elas usam automações. Provavelmente você pode estar seguindo perfis, você seguir perfis também é um risco grandíssimo. Se você vai seguir um perfil grande, você, como empresa, seu perfil comercial está seguindo uma celebridade ou uma empresa grande, existem pessoas que pegam robôs que seguem quem segue esses perfis. E aí você começa a atrair também gente sem qualidade. Eu gosto muito eu quero seguir empresas grandes que eu quero seguir, eu sigo o meu pessoal, que é oculto, e eu deixo o meu empresarial só para negócios. Só vou seguir quem realmente soma ou tem a ver com o meu negócio e que não me traz. Então, eu observo muito. Se eu começo a seguir uma pessoa e começa a aparecer gente nada a ver me seguindo, eu paro de seguir essa pessoa, essa empresa. Se eu uso uma hashtag e começa a bombar de gente que não tem nada a ver com o perfil do meu público, eu deixo de usar essa hashtag. Só que tem que ter essa dinâmica, porque sem perceber, você vai começar a construir uma base, vai ficar feliz que aquela base está crescendo, mas ela não tem qualidade nenhuma de potencial. E aí você vai ficar mais refém ainda de anúncios. Tá? Eu tenho clientes que ou começaram do zero, tipo, não dá para seguir. Tem gente seguindo que é da Arábia, gente seguindo da Indonésia, de um monte de lugar, não tem nada a ver. Provavelmente usou robô, uma empresa que te atendeu usou robô. Vamos começar do zero. E aí desfez, começou do zero. Ou aquelas que vão tocando assim e só passam a investir em anúncio. Não tem nenhum conteúdo que não é direcionado com anúncios, porque a qualidade da base tinha lá 40 mil seguidores e dava 10 likes nos conteúdos. É um reflexo da falta da qualidade da base, lógico. Às vezes o conteúdo é ruim também, então não é só isso, são vários fatores que afetam diretamente o engajamento, né? Mas quase sempre, num perfil desse, a gente já começa a perceber que a qualidade da base não soma. Então, aquele número bonito que ficava ali aparecendo, não adianta nada, porque ninguém ali está comprando de você. Às vezes é mais bonito ver os 130 milhões de pessoas que não te seguem,
que você pode falar com elas e atrair para um potencial consumo do que querer construir uma base de 100 mil que ninguém fala com você, né? O engajamento, né? Não tem engajamento realmente diz muito também quando a gente olha essas grandes perfis ou grandes companhias com muitos seguidores, mas pouco engajamento, né? Até você tocou a questão de hashtag. Você considera estratégico? Até que ponto? Ou tem que saber usar? O que você diria sobre a hashtag? Eu acho que é uma estratégia muito eficiente. É aquela coisa que eu falei, né? Sempre olhe a hashtag que você está usando, né? Então, faça um pouco mais estratégico. Aquela hashtag que você está usando, ou você nunca parou para olhar ela, olhe de tempo em tempo e vê o que aparece, o que está em destaque, o que está mais recente. Vê se tem a ver com a sua proposta que você está construindo. Se não tiver nada a ver, né? Daí é melhor você parar, porque você vai atrair pessoas nada a ver também. Então, tenta ver também o volume que aparece. Se for um volume assim, de milhares de posts por segundo ou por minuto, às vezes a chance de você usar ela, você só está gastando espaço com uma hashtag que pode ser que não vai te atrair ninguém, ou que vai atrair aí os robozinhos, porque robô consegue pegar qualquer hashtag. Ele vai automaticamente e começa a te seguir ou interagir, né? A gente percebe muito isso quando você vê aqueles comentários awesome, né? Um monte de coisa nada a ver, em inglês, em outras línguas, ou quando você faz uma pesquisa no seu stories, aparecem umas votações que só atrapalha, gente pedindo para seguir de volta, pessoa. Então, provavelmente você está seguindo, ou usou uma hashtag que atraiu esse perfil, ou você segue algum perfil que está atraindo esse tipo de público. Então, é sempre bom rever para evitar, porque isso acaba aí te atrapalhando muito na sua evolução, né? E até pode mascarar o seu resultado. Você olha para aquele seu conteúdo e fala, nossa, meu conteúdo aqui usei melhores hashtags, é tão bom, mas deu pouco envolvimento. Às vezes é pelo uso errado da hashtag, às vezes é por vários outros fatores, que às vezes não é qualidade do conteúdo. Às vezes o conteúdo é muito bom, só que você está direcionando esforço para ver resultado numa métrica que de repente não é a melhor. Então, muito cuidado com isso. É legal você usar aqui hashtags que você vai olhar e ver se condiz. Hashtags locais, por exemplo. Né? Pessoas que estão procurando sobre um destino, eles procuram muito hashtags daquele destino para saber informações sobre aquele local. Hashtags sobre estilo de vida. Esse aí tem uma margem que vale a pena olhar, porque às vezes tem muitos conteúdos que o pessoal usa hashtag que não tem nada a ver com aquele tema. Né, que é só para pegar carona. E às vezes não é legal você entrar naquele meio, porque às vezes até quem segue hashtag desiste de algumas hashtags quando começa a ver que tem gente só oportunista usando elas. Então não vai ter uma audiência muito qualificada, porque quem quer procurar mesmo, né, ela vai querer continuar acompanhando a hashtag. Se ela deixa de acompanhar, aquela hashtag é só de gente sem qualidade. Então, acho que é mais ou menos é uma higienização que a gente chama, né, no mercado. A gente tem que higienizar isso muito bem, se quiser depender do orgânico e dos resultados que a hashtag de forma inteligente traz para o seu negócio, né? Muito bom. Olha só, mais um olhar estratégico aí, uma questão, né, que às vezes a pessoa joga lá, nem sabe o que é outras hashtags, onde pode levar, né? Então, realmente tomar esse cuidado, ter esse olhar mais estratégico, ver o que traz naquela hashtag, né? E ter esse pensamento na hora de publicar, né, o seu conteúdo. Então, a gente, vamos imaginar, né? Agora a agência se convenceu, vou começar a investir em patrocínios, em anúncios, né? Como que daí ela define o seu conteúdo ideal para sua base, né? Então, o que ela tem que levar em conta na hora de decidir, principalmente pelo formato? Você trouxe até que o Instagram, né, já lançou esse Reels, ele tem vídeo, tem stories, tem IGTV, tem a questão de vídeo também. Então, como decidir isso? E depois, qual que você diria que é a frequência, se é que há uma frequência ideal de produção de conteúdo e, consequentemente, a realização de anúncios? Ótimo. Os anúncios, então, eles têm que ser... a primeira coisa, você tem que entender objetivos. Não é criar um anúncio simplesmente para ter mais likes naquele post, que a grande maioria também é isso, né? Quer inflar o ego, quer que aquele post bombe. Eu gostaria que, na verdade, meu inbox não parasse de aparecer gente pedindo orçamento para mim, ou que fosse para o meu WhatsApp. Então, a primeira coisa é tentar evitar gastar dinheiro para ego, para gastar dinheiro para parecer que seu post está bombando. Né? Eu ainda acho que é melhor ter 40 likes e 20 pedidos de orçamento do que 1000 likes e nenhum pedido de orçamento, que a grande maioria acaba acontecendo. Né? Então,
Muita clareza no objetivo, porque ainda mais agora você está injetando dinheiro, então esse dinheiro tem de forma retornar, né? Chama de ROI, o retorno do investimento que você está colocando ali. Como que você espera esse dinheiro voltar para você? Daí eu acho que é um primeiro caminho, entender? E aí são vários objetivos. Objetivos a gente pode colocar que ele vá para uma página de vendas, que ele vá para uma página de informações sobre aquele pacote ou sobre aquela característica, né? De hospedagem, alguma outra coisa assim. Então você quer jogar ele para algum lugar específico. E aí, qual que é o outro objetivo? Você pode criar um objetivo que dá uma sequência a isso, que a gente chama de remarketing. Todos que entraram na minha página X da acomodação tal, vai continuar agora recebendo um anúncio com uma outra oferta, ou com mais informação sobre aquela característica, né, ou sobre mais informação sobre aquele pacote. Por que que isso é legal? Na nossa cabeça, a gente sempre entendeu que o funil de vendas, quando falam para a gente, é a pessoa entrando ali no site, vai evoluindo, deixa o lead e tal, e compra. Só que se a gente olhar o navegador dessa pessoa, ela tem lá 50 abas abertas de várias empresas que ela nunca viu na vida e não vai querer decorar o nome daquela empresa, e ela vai fechar aquelas abas. E como que ela vai lembrar quem era você naquele caminho? Às vezes ela até gostou de você, mas não lembra o nome do seu empreendimento, não sabe quem é você, e aí vai ficar, não vai voltar atrás mais de você. O remarketing é legal, que ele dá essa continuidade de: oi, lembra de mim? Só estou passando aqui para você lembrar que você entrou no meu site. Então, é mais ou menos essa característica que você consegue se destacar daqueles que não têm essa estratégia, que é a grande maioria. Então, imaginando que a nossa jornada de compra, ainda mais agora que ela está mais reprimida, né, nesse momento, essa pessoa vai continuar procurando e ela vai querer lembrar o que ela procurou e às vezes ela não consegue. Então, uma boa estratégia, que é até mais barata, né, que a gente chama, porque ela, em vez de falar para 1 milhão de pessoas, às vezes está falando com 400 pessoas que entraram no seu site, então ela é mais econômica. E são 400 pessoas que já tiveram contato com você, então sai bem mais barato ainda. Então a gente tem que começar a explorar ainda mais essas possibilidades para entender que, né, que investir em anúncios, ele vai além de likes, né, no seu post. É oportunidade de vendas. Fazer um anúncio no Stories que a pessoa gostou desse. A pessoa assistiu um vídeo, vamos lá, assistiu um vídeo na sua timeline, assistiu mais de 50% daquele vídeo. Pô, ela está interessada naquela experiência, naquele meu hotel, naquele meu destino. Então, eu vou passar um anúncio para ela agora no Stories, que é um remarketing, para quem assistiu aquele vídeo, mais de 50%, vai ter lá, ó. Percebi que você tem interesse em ir para tal destino na sua lua de mel. Desliza agora aqui para falar com a gente se tiver alguma dúvida. E aí desliza e vai para o seu WhatsApp e vai para uma conversa. Então, quando a gente tem essa clareza do que a gente quer converter com cada valorzinho que a gente está colocando ali, tudo faz mais sentido e o seu dinheiro rende muito mais. E tem muita gente que entra nessa onda e bota lá R$ 1.000, né, R$ 5.000, e não vende nada. É muito comum, porque não tem essa clareza na hora de dar esse passo, né? Então, para anúncios, mais ou menos, essa condição é importante. Ter clareza de onde você quer chegar, né? E os formatos que você perguntou, é aqueles formatos que você tem mais facilidade de produzir. E aquele que você percebe, você consegue ver suas informações, né, dos seus conteúdos dentro do Instagram, por exemplo. Que tipo de conteúdo o pessoal mais interagiu? É mais vídeo, é mais foto, é mais lifestyle, é mais característica de um empreendimento, é mais benefícios. Você vai ter uma fórmula ali que você vai encontrar e você começa a se dedicar a quais formatos que você pode explorar um pouquinho melhor. Então, é um caminho também para você começar a pensar. Agora, a questão de orgânico, né, de produção de conteúdo, frequência, que muita gente me pergunta, e a gente vê todo mundo falando, né, os gurus que aparecem e falam assim, você tem que publicar conteúdo todo dia, 10 stories, não sei quantos stories, 1.000 stories por dia. Então, a regra que eu coloco é a mesma para todo mundo, que eu aconselho nas minhas consultorias, tamanho do seu braço. Se seu braço dá conta de produzir muito conteúdo, ótimo, segue esse caminho que, lógico, a lógica é clara. Quanto mais conteúdo você produz, né, mais você tem chance de aparecer na janela de alguém. Só que você tem que pôr ali qualidade. Se você só está fazendo quantidade, né, com um monte de conteúdo meia boca, é melhor um conteúdo incrível do que 5 conteúdos meia boca, porque a sua empresa acaba sendo uma empresa meia boca também. Então, se você quer ser uma empresa incrível, uma empresa que você percebe valor, que você entende, que entende a dor, que entende os desejos do seu consumidor, você tem que dedicar mais esforço em menos conteúdo de alta qualidade. E como você compensa isso que todo mundo fala de ter frequência, né, de ter consistência? Anúncio. Então, às vezes é melhor você reduzir o seu braço, que você não dá conta de produzir um monte de conteúdo para cumprir tabela do conteúdo diário, faz 3 vezes por semana,
E quando você coloca dinheiro naquele conteúdo, aquele conteúdo pode durar uma semana, um mês, não fica aquela janelinha de 24 horas que vai morrer, e aí você tem que já correr e produzir um próximo conteúdo para suprir essa janela. Não, você investindo dinheiro, você mantém ela ativa e para quem tem que ver aquele conteúdo. Você não está dividindo com gente da sua base, que às vezes não tem nada a ver. Você está falando exatamente com quem tem a ver para se envolver com aquele conteúdo. Então, eu falo que a melhor estratégia é combinar um ótimo conteúdo com o volume que você dá conta de produzir e jogar um pouquinho de dinheiro para chegar para quem tem que chegar. Então, às vezes, aquele conteúdo que levaria o dia inteiro para chegar para quem tinha que chegar, para aparecer no seu inbox, às vezes, na primeira hora do anúncio, chegando para quem tem que chegar, já começa a aparecer para perguntar sobre o seu produto ou seu serviço, né? Muito legal. Nossa, dicas muito valiosas, principalmente para quem não quer perder dinheiro nesse caminho, né? E já também tem a ver com a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Então, a gente decidiu investir, né? Vamos investir, vamos produzir conteúdo. Feito isso, Thiago, o que são os KPIs e quais deles são mais relevantes para sinalizar o sucesso das campanhas? Legal. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é métricas, tá? Que às vezes o pessoal confunde, né? Métricas e os KPIs, quais que são a diferença dos dois, tá? As métricas, elas são dados, são números. Por exemplo, entraram no meu site 1.000 pessoas, entraram 1.000 pessoas no meu site. Isso é um dado. Eu não sei se isso sinaliza que é bom ou ruim, porque ele não me aponta um desempenho. Então, KPIs, eles são indicadores chaves de desempenho. Se eu sei que aquilo está melhorando ou está piorando. Então, normalmente ele é relacionado a taxas, então, 10%, 50%, ou por alguns valores de combinação, um multiplicador ou divisor, mas que ele vai combinar duas métricas ou mais para trazer um indicador. Então, quando você olha para o seu KPI, para o seu indicador-chave, você olha para ele e você sabe se está saudável ou se não está. Diferente de uma métrica que você vê um dado isolado, às vezes você não sabe. Então, 1.000 pessoas que entraram no seu site é uma coisa, mas 1.000 pessoas que entraram no seu site, clicaram no botão comprar, foram, sei lá, 10% clicaram no botão comprar. Isso é um KPI. Então, eu sei que 10%, na minha noção, eu sei que é pouco ou é muito. Porque no mês passado eu fiz 40%, então é pouco. Ou no mês passado eu fiz 5%, então 10% é bom. Então, quando você olha para um KPI, ele já te entrega informação para saber como está indo o desempenho. E aí, a métrica isolada, eu não sei, porque eu teria que ter um outro dado para pôr do lado para me dar um valor, para eu ter uma noção, um termômetro, né? Então, seria mais ou menos essa diferença. Então, os KPIs que a gente olha, normalmente eles estão, quando a gente vamos puxar para anúncios, né? Eles estão relacionados por exemplo, a gente chama de CPC, custo por clique. Quanto está custando cada pessoa que clica, ela pega uma regra de quantas impressões que aquele anúncio apareceu, quantas pessoas clicaram, né, daí ele vai ajustando o valor, está custando 40 centavos por clique, o ideal é 8 centavos, então você vai tendo uma noção que se está 8 centavos, esse KPI está me apontando que, eu sei que era 40, eu sei que 40 é muito alto, 8 é baixo, então tá legal, então vou manter ela. Se tivesse 55, eu já teria que tomar uma ação para reduzir isso daí. Então, é isso mais ou menos a diferença. Então, você tem que olhar para esses valores que vão te ajudar a ter a decisão estratégica se aquilo está indo bem, se está indo mal. Muito bom, muito bom. E aí, olhando para isso, né? Então, a gente está aí numa jornada, investimos, olhamos para os nossos KPIs e não estamos contentes. Quais são os principais erros que podem ter sido cometidos e que afetaram nesse resultado do investimento? Certo. No caso de anúncios, a gente pode puxar esse caso para anúncios? Podemos, vamos lá. Então, vamos lá. Os anúncios, normalmente, eles têm 3 pontos que a gente vai identificar rapidamente o erro. Tá? O que fugir disso, pode ter fora disso também, mas aí são ajustes finos. Mas vamos lá. O primeiro é objetivo. Se você não definiu muito bem, o objetivo era a pessoa clicar para ir para um link, você colocou o link que a pessoa está indo, às vezes está quebrado, ou às vezes aquela página não está muito agradável, não é responsiva para celular. Você deixou ativo o anúncio para celular, a pessoa cai lá, ela tem que dar zoom para navegar. Então, às vezes, o erro de não ter ninguém comprando, às vezes é porque o destino que você colocou está ruim. Então, às vezes, você tem que rever isso. Ou não, você colocou para ir para o seu WhatsApp, a pessoa vai para o seu WhatsApp, mas não tem ninguém lá do outro lado atendendo.
Então, a ação que você criou para ela ir e não tem um atendente para atender essa pessoa, o anúncio está rodando, sei lá, de madrugada. Às vezes é melhor você ter pausado o anúncio de madrugada, deixar ele só para rolar no horário comercial que você tem para atender. Então, às vezes um erro pode ser esse. Ah, o pessoal está clicando, não está vendendo? É porque o pessoal está precisando de madrugada, não está sendo atendido, ou algum outro problema. Então, um dos problemas pode ser esse, que é o objetivo. O outro que a gente chama de copy, que é a parte mais de texto, imagem, que é a parte que é o argumento de vendas, né, que aparece para essa pessoa. Então, às vezes, o texto que você escolheu não está muito bom, aquela foto que você escolheu não está muito boa, ou o vídeo está muito longo, ou o vídeo não está condizendo com... Então, ou não tem chamada para ação que a gente fala, né, para a pessoa clicar, comentar, ou falar com a gente. Então, às vezes, pode ser um probleminha de texto, imagem, a parte visual. E às vezes você tem que dar um tapinha, por isso que a gente chama muito de teste AB. Às vezes é bom você usar 3 imagens diferentes e ver qual que dá mais resultado, ou 3 textos diferentes para aquele anúncio para ver qual que dá melhor resultado, que às vezes o erro pode estar ali também. E o último é o mais característico, que é público. Às vezes você definiu um anúncio para um público que aquela imagem não representa nada, que aquela ação não representa nada para ela, ou você achou que aquele público tinha perfil para esse tipo de oferta e na verdade ele não tem, ou para aquele conteúdo. Então, às vezes é uma disparidade entre o que você está colocando no ar e o que a pessoa está recebendo do outro lado. E às vezes acontece bastante. Então, você tem que olhar para esses 3 pontos. Se esses 3 pontos estão muito bem construídos, aí você vai ter que começar a olhar outros fatores, que aí pode ser o horário, né, que eu comentei ali no início, às vezes é um horário que está rodando não é favorável, às vezes final de semana não é bom e você está gastando dinheiro no final de semana. Então, são vários outros fatores de ajustes mais finos, mas os maiores mesmo, normalmente se concentram nesses 3 que eu falei. Nossa, legal, Thiago. Quanto conteúdo, quantas dicas valiosas você trouxe aqui para a gente. Muito obrigada. Chegamos ao final aí. A gente tentou realmente dar uma resumida, né? E cumprir um horário que também não ficasse muito extenso o vídeo. E agora, antes da gente se despedir, para aqueles que gostariam de se aprofundar no aprendizado de criação de anúncios com você, Thiago, qual que é o melhor caminho? Ótimo, ótimo. Pode me seguir nas redes, eu tenho um grupo no Telegram também, para quem quiser, que lá eu tiro dúvida de todo mundo, independente se é meu aluno ou não. Então, tem alguns cursos também, fora as consultorias que eu trabalho. Então, tem gente que tem um projeto um pouco mais diferenciado. As consultorias eu ajudo, né, a clarear o caminho, dar os atalhos mais rápidos, né? Mas eu também tenho o meu curso, que é um curso que chama Desafio de Marketing Turístico Digital, que é uma imersão que você tem uma noção, aquela noção que a gente falou no comecinho, de saber o que o marketing digital pode me entregar. Não é para fazer um expert em marketing digital, longe disso, mas é para dar conhecimento estratégico de como no turismo eu posso aproveitar estratégia de marketing digital, como que eu posso aplicar no meu negócio, independente se é hotel, se é atrativo, se é agência, consegue ter essa noção de possibilidades ali dentro. Então é um caminho legal. Eu tenho algumas aulas técnicas que é para esses alunos, que é uma assinatura esse curso, então vale a pena se interessar, porque até esse mês, inclusive, no final do mês ainda não divulguei, vou divulgar essa semana, vai ter um curso, uma live, né? São 3 lives de 2 horas cada, sobre produção de conteúdo do zero até o avançado, de como construir conteúdo para o turismo, quais ferramentas para procurar inspiração, quais os melhores caminhos, quais as melhores técnicas. Então vai ter bastante coisa legal e sempre tem esse tipo de conteúdo todo mês, então é só me seguir, acompanhar, vai ter bastante coisa legal para poder aí ampliar o horizonte dentro do marketing digital. Que bom. Então, eles podem procurar por Thiago Akira, tanto no Telegram quanto no YouTube, todas as mídias. Isso, pode chegar no Instagram, que no Instagram, na minha bio, tem o link para todas as redes, até para o podcast, para tudo. Quem quiser consumir, vai estar tudo ali disponível. Legal. Tá ótimo, então. Então, agradeço imensamente, novamente, a sua presença aqui e todo esse conteúdo que você nos trouxe. Obrigado aí pelo convite. Se precisar voltar, pode contar comigo, que o tema é muito extenso, né? Então, a gente pode É falar e verdade. falar. Eu fiz até uma live de 24 horas um tempo atrás aí, Uau! faltou assunto ainda. Então, Verdade, olha só, é realmente um verdade. assunto muito extenso. Não é da noite para o dia que você adquire todos esses conhecimentos. E também tem a questão de validação, né? A questão de testes. É um aprendizado contínuo, né? Que Com bom que a certeza. gente pode contar com profissionais como você nessa jornada, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. É um atalho ter um expert aí à disposição. Vamos aproveitar isso. E para você que gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que você pode ajudar. Vamos ter essa corrente aí positiva para a gente conseguir amadurecer e evoluir esse nosso mercado cada vez mais.
Eu me despeço hoje, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.